O episódio 1 começa com o pequeno Percy Jackson vendo algumas coisas estranhas. Uma curiosidade é que as pessoas ao redor não conseguem ver essas coisas. Ou seja, o pessoal acha que ele é meio birutaço. Alguns anos se passam e ele vira melhor amigo de Grover, um garoto que tem muito em comum com Percy, inclusive porque ele ainda sofre bullying igual ele. Certo dia, o garoto tá fazendo trabalho no museu e se lembra que seu nome é Perseu, por causa do deus Perseu mesmo. E ainda se lembra do passado, quando sua mãe explicou pra ele que as pessoas não devem ser julgadas pela aparência. Tipo, uma pessoa até parece ser boazinha, mas ela pode ser muito má. E um bom exemplo disso até é tipo tu que tá vendo esse vídeo. Tu parece uma pessoa super legal. No entanto, tu ainda não deixou o like no vídeo, então tu tá se tornando vilão. Seja um herói, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal. De volta ao presente, uma garota vai fazendo bullying com Percy. Seu professor vem até ali parar com aquilo e dá uma de coach no garoto, dizendo que vai ficar tudo bem e dá um poderoso artefato pra ele, conhecido como caneta. Na hora do almoço, Nancy joga um queijão de mil no Grover, e Percy já levanta na raiva e joga ela na água. Agora o estranho não é o fato dele ter empurrado ela sem encostar nela, e sim sua professora estar se transformando e vindo em sua direção. No que ela vem ali, começa a chamar ele de meio sangue, perguntando aonde que tá, partindo assim pra cima do garoto, e bem, é mandada de arrasta pra cima, porque aquela caneta que ele ganhou do professor virou uma espada. Corta a cena e o garoto acorda de um desmaio. Ele já fica meio confuso ao saber que nunca teve uma professora por ali, além de mais tarde ir parar na direção para falar por que ele empurrou aquela garota. E mesmo a todo custo tentando dizer que não fez nada, o Grover meio que entrega ele, dizendo que ele disse que ia se vingar dela. Amigão esse. Após ser expulso da escola, o garoto volta para sua casa, onde a mãe dele diz que acredita nele e vai recompensá-lo, levando para o chalé na praia, que é o local onde ela encontrou o pai dele pela primeira vez. Agora, um detalhe curioso é que, tipo, durante essa viagem, o garoto tem um pesadelo com uma criatura muito louca. E quando eles conseguem chegar até a casa, o Percy conta que desde pequeno ele vê essas coisas que ninguém mais vê. Mas tudo que no início parecia apenas coisa da cabeça dele está se tornando cada vez mais real. Agora, ele fica muito mais confuso quando ela pergunta o que ela disse. Tipo, ele disse que viu coisas estranhas, mas nunca disse nada da professora lá. Então aqui Sally conta tudo pra ele, dizendo que todas as histórias que ela contava pra ele sobre os deuses gregos são todas reais. Inclusive, o pai do garoto é um deus, ou seja, ele é um semideus ou um meio-sangue. Agora que meio-sangue é o nome meio qualquer coisa, isso é. Pensa, tu quer ser o meio-sangue ou semideus? Para finalizar, Sally diz que ele não tá salvo ali, porque as criaturas vão continuar indo atrás dele para matá-lo, porque o objetivo delas é não deixar com que ele cresça e se torne um poderoso guerreiro. Mesmo não acreditando em nada daquilo, Percy se convence logo em seguida, quando Grover aparece por ali e explica que ele é seu protetor e que seu objetivo sempre foi guiá-lo até ali. E claro, o fato dele ser um sátiro ajuda bastante também. Troca a cena e o trio pega um carro para ir até o acampamento de meio-sangues onde o Percy irá treinar. No caminho, Grover se desculpa por ter feito ele ser expulso da escola, mas conta que se ele não fizesse aquilo, o Percy não ia durar nem mais um dia. Ah e tem só um minotauro vindo correndo atrás deles, tendo aqui uma perseguição de mil que termina com o carro sendo destruído. No que o povo ali consegue sair do carro, eles vão até a entrada do acampamento, onde o Percy descobre que apenas ele e o Grover é quem podem entrar, e a Sally, para proteger seu filho, pega o casaco dele, porque na teoria tem o cheiro dele, ou seja, ela chama a atenção do Minotauro para ela e, bem, acontece algo muito ruim, porque o monstro consegue pegá-la e mandá-la de fumaça para cima. Ao ver a cena, o gurizão já pega a espada e vai pistola para cima do bicho, porém ele perde sua arma, dando aqui uma improvisada subindo no Minotauro e o derrotando. Após toda essa treta, o garoto acaba desmaiando e ao acordar percebe que já chegou ao acampamento. E bem, nós chegamos ao fim do primeiro episódio com ele recebendo uma nota C, de Cadê o pai da criança? O episódio 2 começa com Percy Jackson acordando e entendendo que tudo o que aconteceu no episódio passado foi real. Como ele não quer conversar sobre nada daquilo, ele se levanta e parte para procurar seu pai. No entanto, quem ele acaba encontrando é o diretor Dionísio, ou Senhor D para os íntimos. E pensa que o cara ali suavão na dele, vivendo a vida como ele quer. Até tenta enganar o garoto, pedindo para ele pegar umas bebidas para ele, dizendo que é pai dele.
Além do Sr. D, Percy encontra seu antigo professor, descobrindo aqui que ele é o diretor das atividades e também o treinador dos heróis. Quirrell leva Percy para dar uma volta. Ele explica que os humanos não podem ver aquele local e nem os monstros entrarem nele. Também o Percy conta que perdeu a caneta que ele deu para ele, porém o Quirrell manda ele ver no bolso. E ao procurar, vê que ela está por ali. Isso porque aquele artefato mágico sempre vai voltar pro Percy desde que ele não se renda em batalha. De volta ao tour, Quirrell mostra que tem 12 chalés para 12 deuses do Olimpo. Cada filho vai pro chalé de seu pai, menos os que ainda não foram designados que vão pro chalé do Hermes. Que bem, é o caso do garoto. Ou seja, a casa do Hermes lá é como se fosse a Lufa-Lufa. Ao achar seu dormitório, Percy conhece Luke, o filho de Hermes, enquanto Grover vai até o conselho do Casco Fendido e descobre que talvez a Sally Jackson esteja viva. Isso porque ela não virou uma gosma vermelha e sim apenas desapareceu, como os monstros fazem. Ou seja, a teoria é que na verdade ela tenha sido puxada por Hades aos 45 do segundo tempo. Corta a cena e após o Percy acordar de mais um pesadelo, Luke leva ele para dar uma volta e explica que o objetivo do acampamento é conseguir a glória. Ele também descobre que o garoto é o melhor espadachim do acampamento e ainda sofre um bullying da filha de Ares. Meio que entendendo aqui que o seu objetivo na verdade é criar um nome para que assim talvez até seu pai consiga vê-lo de longe e designá-lo como seu filho. O único problema aqui é que o garoto não é bom em nada. Durante a noite, ele vai andando de boa, sozinho no acampamento, quando dá de cara com a Clarice, que já parte pra cima dele. Porém, o que ela não esperava é que mesmo sem querer revidar, o garoto acaba revidando. Ao se levantar, Percy vê Annabeth, que é a conselheira-chefe do chalé da Atenas, que ficou vendo ele enquanto ele estava desmaiado e que, bem, tá perseguindo ele desde então. No outro dia, Luke explica melhor essa história, dizendo que há muito tempo ele conhece uma criança proibida chamada Thalia. Depois, ele conhece a Annabeth e eles são atacados por monstros, porém, a Thalia não saiu viva. Aí tu pensa, tá, mas por que ela é a criança proibida? Pensa que, basicamente, tanto Zeus, o Poseidon e o Hades meio que fizeram ali um acordo para eles não terem mais filhos. E bem, a Thalia era filha de Zeus. E por que eles não poderiam ter filhos? Basicamente porque os filhos deles são muito apelões. Luke também diz que o Quirrell prometeu para Annabeth que um dia chegaria um semideus que partiria com ela em uma missão. E bem, basicamente todo mundo que vai chegando novo no acampamento, ela fica meio na volta para ver se a criança ali é a escolhida. Troca a cena e chegou o grande momento do jogo de capturar a bandeira. No que a equipe azul já vai correndo preparar e esconder a bandeira deles, Percy e Annabeth vão para o outro lado. Onde, bem, aqui ela some dali literalmente e Percy é atacado pelas filhas de Ares. Tendo aqui uma borradaria de mil, onde a Clarice fim, e o Percy e com sorte de principiante, ele consegue derrotar geral. No fim, a equipe azul consegue vencer pela 4ª vez consecutiva e Annabeth revela que esteve por ali vendo Percy lutar esse tempo todo. Sem ter muito o que explicar, ela empurra o garoto na água e aqui Percy Jackson é determinado pelo seu pai, Poseidon, ganhando assim um chalé só pra ele. E Quirrell explicando que tá vendo uma treta familiar entre o Poseidon e os Zeus, porque o raio de Zeus foi roubado. E bem, basicamente diversas criaturas vão atrás do Percy acreditando que ele roubou o raio para seu pai. Quirrell também diz que Zeus deu uma semana para Poseidon devolver o raio. E se isso não acontecer, é guerra. Ou seja, a missão de Percy é ir com outras 2 pessoas e encontrar esse ladrão de raios. E bem, como basicamente a gente acha que não é o pai dele, ele vai ter que visitar o tio Hades. O garoto na hora já fica meio assim e diz que não vai, mas Grover conta sobre a teoria da mãe dele estar lá capturada por Hades. O que, claro, já convence o gurizão a partir da missão e chegarmos assim ao fim do episódio 2, com ele recebendo uma nota B de... Bandeira azul, azul bandeira.